Estou aqui hoje com um tema muito importante. Estou muito feliz e grata de estar aqui com ela, Tami Gonzalez. Muito bem-vinda, Tami. Obrigada. Muito obrigada pela nossa conversa. Hoje um tema muito importante. Eu resolvi trazer esse tema hoje via vídeo, porque eu já falei a respeito desse tema algumas vezes nos stories, mas é um tema muito complexo, tem muita história, tem muito assunto para a gente falar. E não dá para trazer de forma superficial e forma rasa, quando a gente fala a respeito desse assunto, que é o conflito Israel-Palestina. E, enfim, todas as declarações que estão, sendo feitas pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos nesta semana, na semana passada. Então, hoje a gente vai falar a respeito disso, sobre o conflito de Israel-Palestina e também do cessar-fogo. Mas, antes de começar, eu vou fazer uma breve introdução a respeito da minha pessoa, para quem nunca me viu, não sabe quem sou eu, não me conhece. Meu nome é Milena Camargo, eu sou brasileira, eu moro na Holanda há 7 anos. Vim com a minha família para cá, meu marido, meu esposo, 3 filhos. No Brasil, trabalhei, durante muito tempo numa empresa multinacional. Sou formada em Relações Internacionais, tenho bacharel em Relações Internacionais, mestrado em Controladoria, mas atualmente saí da área, não trabalho na área de controladoria, trabalhei durante muito tempo com controladoria no Brasil, não trabalho mais. E atualmente eu trabalho com realocação de imigrantes aqui na Holanda. E, enfim, geopolítica ainda é um assunto que me fascina até hoje, apesar de eu nunca ter trabalhado na área especificamente de relações internacionais, só tenho meu bacharel. Enfim, sou apaixonada pelo assunto, gosto de falar sobre isso. Sou também criadora de conteúdo, meu Instagram, @paz na Holanda. Me sigam no Instagram se vocês não me seguem, esse vídeo vai ser postado no YouTube, mas eu também vou postar alguns cortes da nossa conversa lá. E é isso. Vou apresentar para vocês. Tami, por favor, fala um pouquinho de você. Falo. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigada, Milena, pelo convite. Meu nome é Tamisa, mas todo mundo me chama de Tami, então fiquem à vontade. Eu sou advogada de formação, eu sou especialista em Direito Internacional e tenho mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos. Grande parte da minha formação, na verdade, eu fiz da formação e do trabalho foi fora do Brasil, eu fiz meu mestrado na Inglaterra. E eu venho trabalhando com direitos humanos há muito tempo. Já trabalhei na Organização dos Estados Americanos, já trabalhei na Europa e também eu trabalhei por um tempo no conflito da Palestina. Então, morei lá de 2019 a 2020 e depois voltei para o Brasil e hoje eu atuo como consultora de empresas de direitos humanos. Muito legal. Obrigada, pela nossa conversa. Eu acho, Tami, que seria legal a gente começar a falar a respeito do conflito através do contexto histórico da Palestina. Bom, você com toda a sua experiência esteve lá, pôde presenciar ali, sentir e entender e estar ali no meio. Vamos começar fazendo um panorama geral sobre a história da Vamos, Palestina? vamos. Então, para entender a situação atual, né, eu acho que a gente precisa, como você falava, voltar um pouco no tempo. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele se dissolveu e a Palestina ela ficou sob controle do Reino Unido por meio de um mandato da Liga das Nações, a antiga Nações Unidas. Só que tinha um problema. Desde 1917, foi feita a Declaração de Balfour, onde os Uhum, ingleses eles já haviam prometido apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu, na região onde se encontra hoje Israel. uhum, E essa declaração, né, esse compromisso que os ingleses fizeram, não levou em conta a população árabe que já estava instalada ali há séculos. uhum, E em 1947, a ONU, por sua vez, ela aprovou um plano de partilha da Palestina, né, que é a Resolução 181, uhum, e definindo a criação de 2 estados, uhum, um estado judeu e um estado árabe, com uhum, Jerusalém sob administração internacional.
Isso foi em Uhum. 1947, mas em 1948 Israel declarou sua independência e isso desencadeou a primeira guerra árabe-israelense que resultou na Nakba, que é a palavra árabe para catástrofe, com a expulsão de mais de 750 mil palestinos das suas terras, e que, na minha opinião, essa expulsão ela nunca terminou. Uhum. E queria deixar bem claro aqui que retirar pessoas, fazer essa expulsão é uma violação do direito internacional. Sim. Nesse sentido, a própria Quarta Convenção de Genebra, que foi assinada em 1949, ela proíbe a remoção forçada de populações. E Uhum. a resolução 194 da ONU, ela Uhum. também determina o direito de retorno dessas pessoas que foram removidas, que Uhum. nunca aconteceu, porque Israel Uhum. nunca permitiu. Uhum. Então, Então, a gente pode fazer já logo de início, assim, uma conexão muito próxima com o que a gente está vendo hoje de algumas declarações, por exemplo, do presidente Donald Trump, de intenção de tirar o povo da Palestina hoje com o argumento de reconstrução do país pós-conflito, mandar para Egito e Jordânia. Então, a gente já pode pensar aí que lá atrás, logo após a criação do Estado de Israel, já houve um movimento parecido, similar com esse. sim, é que na verdade nunca terminou, né? A Uhum. Nakba, ela foi o momento de maior remoção, digamos assim, do povo palestino do território. Uhum. E, com certeza, caso isso venha se concretizar, essas declarações do Trump venham se concretizar, será uma outra grande, outro grande deslocamento forçado, né? Uhum. E maior ainda, porque a gente está falando de Gaza, que é uma das maiores densidades populacionais do mundo, Uhum. então, com mais de 2 milhões de habitantes. Sim. Então, sim, é uma violação do direito internacional sistêmica, porque ela nunca parou de acontecer, mas tiveram momentos em que isso ficou mais exacerbado, isso ficou mais claro Uhum. que aconteceu. Uhum. Então, sim, dá para a gente dizer que isso é histórico. Sim. E então, você disse que, na verdade, houve-se já essa remoção da população da Palestina já aconteceu lá atrás, e ao longo das décadas seguintes, o que aconteceu com a Palestina? O conflito ele foi acontecendo, foi se desenrolando? Ele é um conflito que nunca parou, né? Uhum. Ele, desde que ele surgiu, ele passou por etapas de maior intensidade, menor intensidade, mas ele nunca parou. Eu Uhum. acho que alguns marcos principais que a gente pode citar, por exemplo, é em 1967, que foi Uhum. a Guerra dos Seis Dias, né, na qual Sim. Israel ocupou Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, e Uhum. como consequência, a ONU aprovou a Resolução 242, que exigia a retirada israelense dos territórios ocupados. Como eu falei antes, isso nunca aconteceu, né, por Uhum. completo. Uhum. Já em 1993, também, que eu acho que é uma data bem importante, que foram assinados acordos de Oslo, que eles tentaram estabelecer justamente a solução de dois estados, mas eles nunca foram totalmente implementados, principalmente devido à expansão dos assentamentos israelenses em território palestino. É, mas assim, eu acho que nesse caso aqui, eu acho que é importante destacar que foi a primeira vez que os palestinos reconheceram o Estado de Israel, e em troca, o Estado de Israel reconheceu a Organização para a Liberação da Palestina, a OLP, como representante legítimo do povo palestino. Então, Uhum. acho que isso é um marco bem legal da gente mencionar. Sim. Já um pouquinho mais recente, né, nos anos 2000, em 2006, teve o bloqueio de Gaza. Essa ação, ela transformou Gaza em uma das maiores crises humanitárias do mundo. E ela ocorreu quando Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza e, Uhum. por consequência, Israel impôs um bloqueio bem duro à região. Então, esse bloqueio de Gaza, ele foi considerado, ele é considerado uma punição coletiva que é algo que novamente é proibido pelo direito internacional. Tá. O Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu acho que assim, você falou bem em relação, porque eu ia chegar nesse assunto, nesse tópico, do Hamas, no caso, né? Em que momento histórico
houve, de fato, essa questão, porque hoje muito se fala do conflito Hamas-Israel. Mas o que de fato é o conflito? O conflito é Hamas-Israel ou o conflito é palestinos-Israel, Palestina-Israel? Eu, assim, minha opinião, tá? Uhum, Eu, primeiramente, eu acho que é o reconhecimento do povo palestino brigando por reconhecimento internacional. uhum, Primeiro, eu não estou nem falando de Israel, eu acho que é a busca desse reconhecimento, é a busca do reconhecimento de um território e da sua autodeterminação do uhum, povo. A outra coisa que eu acho é território, povo palestino contra Israel, justamente por não terem respeitado os acordos de separação de dois estados, não terem respeitado a divisão de Jerusalém. Eu acho que é uma falta de reconhecimento ainda maior de que o povo palestino não tem um território para chamar de seu, não tem um país. uhum, E eu acho que, antes de tudo, antes até, enfim, do Hamas ter se tornado o que ele é hoje, tinha as violações que estavam acontecendo contra a população palestina. uhum, Então, depois disso, a gente pode falar de Hamas e Israel, uhum. porque hoje em dia, principalmente depois desse escalonamento do conflito, do aumento da violência, muito se fala de Hamas, né? É, Porque é justamente isso. O Hamas ele acabou tomando conta da faixa de Gaza, não, né, não vou nem tentar justificar, enfim, mas às vezes por questão de autodefesa, uhum, mas ele também é um grupo terrorista, uhum, né? O Hamas uhum. ele também cometeu e violou vários princípios do Do direito internacional. direito. Uhum, Então, eu acho que depende do aspecto que a gente está analisando. Eu acredito que primeiro pode ser povo palestino contra Israel, Israel contra Palestina como um todo, Israel contra Hamas, enfim, e uhum. vice-versa. Mas vai depender muito do que a gente está analisando no momento. Sim, eu concordo. Não, eu concordo. E como você avalia o envolvimento dos Estados Unidos desde lá de trás até hoje? Eh, a gente sabe que os acordos existem diversos acordos, sempre falo, inclusive lá no meu Instagram, que após a Segunda Guerra, principalmente, foi criado diversos acordos internacionais entre os países para evitar a grande catástrofe que aconteceu, inclusive com o povo judeu, principalmente com o povo judeu, durante a Segunda Guerra, e diversos acordos vieram para o direito internacional com muito baseado no que aconteceu, inclusive com o povo judeu. Uhum. Os Estados Unidos, ele faz parte, de diversas organizações internacionais, assinou tratados pós-guerra. A gente pode dizer que os Estados Unidos ele tem um papel de influência em Israel maior do que os outros países que também fazem parte desses mesmos tratados? A gente pode, de repente, analisar dessa forma? Eu não diria que influência em Israel por si só, né? Porque Israel começou tem suas próprias atuações independentemente de como Estados Unidos influencia ele. Eu acho que, na verdade, a gente pode ver os Estados Unidos como aliado, né? Eu acho que, inclusive, a gente pode falar que os Estados Unidos sempre foram o principal aliado de Israel. E por ser o principal aliado de Israel, ele forneceu, fornece e provavelmente continuará fornecendo suporte militar Uhum, e vetando resoluções da ONU que condenam a ocupação que Israel fez ao longo dos anos, né? uhum, Então, desde do governo passado do Donald Trump e agora também desde que ele assumiu o novo governo, né? Isso se intensificou ainda mais. Então, no último governo do Donald Trump, por exemplo, os Estados Unidos tomaram decisões que aumentaram as tensões, como, por exemplo, em 2017, que Trump simplesmente reconheceu Jerusalém como capital de Israel, desconsiderando completamente o status internacional da cidade, que, inclusive, esse status foi determinado pela ONU. uhum.
também eu acho que a gente pode afirmar que a política, o posicionamento e até esse apoio dos Estados Unidos à ocupação do território da Palestina é um dos maiores obstáculos para a solução do conflito. Uhum, Então, eu eu particularmente, eu não falaria que os Estados Unidos influenciam Israel, mas sim ele apoia e é um aliado. uhum, uhum. Perfeito, entendi. Vamos passar um pouquinho já para as declarações de Trump. Eu acho que a gente primeiro pode falar a respeito do cessar-fogo, que enfim, já foi dado, né, já tem acontecido. O Trump disse que se, todos os reféns de Israel que estão em Gaza não forem liberados até sábado, próximo sábado, hã, o conflito vai voltar, a situação vai ficar realmente muito feia para Gaza. E também, além disso, o Trump, eu acho que a principal declaração dele é essa, na verdade. Ele disse que ele vai reconstruir o país e, para isso, ele vai tirar os palestinos de lá e mandar para Egito e Jordânia, ah, forçadamente, né? Ah, como você avalia essas declarações do Trump com base no direito internacional? Eu acho que dá para começar afirmando que elas ferem diversos princípios do direito internacional. Então, para começar aqui, a Carta da ONU, né, que proíbe ameaças ou uso da força contra qualquer país. Mas também, além disso, o direito internacional ele estabelece que qualquer ataque deve respeitar o princípio da proporcionalidade, ou seja, ele não pode ser mais danoso a civis do que o necessário para atingir um objetivo militar. Claramente, essas afirmações do Trump não têm proporcionalidade alguma. E também elas ferem, primeiro, que ele está ameaçando um território, e ele está tá ameaçando usar a força desnecessariamente, né? E assim, eu acho que ele utiliza muito dessa forma de retórica para testar as águas, para ver o que as pessoas vão falar disso, Uhum. né. Hum. Mas dentro da perspectiva do direito internacional, isso são violações, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Quais seriam, no caso, os tratados que ele poderia, violar com relação a isso? A essas se essas declarações forem de fato concretizadas, e violando, se isso vier realmente a acontecer, quais são as consequências que realmente, poderiam, vir a acontecer? Porque nós sabemos, por exemplo, que existe um Tribunal Penal Internacional que rege aí as relações, né, dos países. Hã, como isso impactaria, de fato, para os Estados Unidos? Uhum. Na verdade, são perguntas muito boas. Eu acho que, para começar explicando, eh, tem 2 principais ramos do direito aqui que a gente pode citar, né, que é o direito internacional humanitário, que é basicamente o ramo do direito que regula a condução dos conflitos armados, né, protegendo principalmente aqueles que não participam diretamente das hostilidades, como civis, prisioneiros de guerra, feridos, mas também quem está participando da guerra em si. Ele é baseado principalmente nas 4 convenções de Genebra, que foram assinadas em 1949, e nos seus protocolos adicionais, que esse arcabouço, né, ele estabelece regras sobre o tratamento humanitário em Hum, tempos de guerra e proíbem, por exemplo, ataque contra civis ou uso de armas e táticas desproporcionais, só para citar alguns exemplos. uhum, Eu também acho que é interessante a gente falar sobre o direito penal internacional, né, que ele é um outro ramo do direito que trata da responsabilização individual por crimes internacionais graves, por exemplo, o genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e o seu principal instrumento é o Estatuto de Roma. uhum, Então, dentro do direito penal internacional, é permitido que indivíduos sejam julgados, incluindo líderes políticos, militares, que sejam acusados de violações que estejam estabelecidas e elencadas dentro do Estatuto de Roma.
Uhum. Eu acho que agora da questão de responsabilização, né, de tanto de estados quanto indivíduos, o direito internacional ele funciona de uma forma complementar. O que eu quero dizer com isso? Os estados eles podem ser responsabilizados perante tribunais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando violam normas internacionais e podem também sofrer sanções e serem obrigados a reparar os danos que eles causaram. Mas, no que tange os indivíduos, né, eles Hum. podem ser processados criminalmente pelo TPI, né, que é o Tribunal Penal Internacional, ou por tribunais nacionais, por, por tribunais nacionais, podendo ser condenados com, tipo, com penas, por exemplo, como a prisão. Uhum. Então, resumindo, né, Hum. enquanto o direito internacional humanitário ele protege é, pessoas que talvez as pessoas que estão no conflito e as que não estão no conflito Uhum. e regula a guerra, o direito penal internacional ele pune os responsáveis por violações que estão elencadas, né, que são trazidas dentro do Estatuto de Roma, Uhum. garantindo dessa forma que nem estados e nem indivíduos fiquem impunes diante de crimes internacionais. E a outra declaração dele é que se os reféns não forem liberados até sábado, nós, provavelmente teríamos aí o retorno do conflito. No seu ponto de vista, você acha que, esse cessar-fogo, de certa forma, ele foi meio que só uma colocada de panos e que por trás realmente a intenção era que o conflito continuasse? Que você como você olha esse cessar-fogo? Como você avalia, assim, na sua opinião? Eu acho que foi colocar panos quentes sobre, né, sobre o conflito, mas eu não acho que pode estar sendo eu posso estar sendo iludida? Sim, mas eu não acho que a intenção era realmente, eh, que eles voltassem a se intensificar, eu não acho que seja isso. Eu acho que também tem outras questões que nem, por exemplo, as eleições estadunidenses que aconteceram recentemente. Eu acho que isso também é muita pauta para você ser, reeleito e etcétera. Uhum, Mas eu acho que o cessar-fogo era algo necessário que estava sendo demandado pela comunidade internacional, né. uhum, E até porque as consequências humanitárias de uma escalada novamente do conflito, principalmente em Gaza, que é o foco do Trump, elas seriam devastadoras, né? Além por exemplo, aumento de vítimas civis, do deslocamento forçado de populações, que é uma das pautas dele, e sim. também do agravamento dessa crise humanitária por si só, que já existe em Gaza, é algo que fere o direito internacional, né? Então, legalmente falando, tais ações elas poderiam levar, por exemplo, a acusações de crime de guerra, de violação de direitos humanos, e sujeitar os responsáveis, caso, por exemplo, o Trump realmente haja de acordo com aquilo que ele declarou, a processos em tribunais internacionais. É, dentro disso poderiam ser alegados principalmente crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que é o artigo 7 e 8 do Estatuto de Roma. Eu acho que a intenção nunca foi realmente escalonar depois de colocar panos quentes. Uhum, Mas eu acho que é uma tática de retórica e dialética, realmente. Não sei se é uma tática pensada ou não, mas do Trump de jogar a declaração mais absurda, ver como a população, a comunidade internacional vai reagir e ver como que ele pode jogar. Então, eu acho que a intenção da comunidade internacional, independentemente de qual lado apoia, é a diminuição e a desintensificação, não sei se eu posso falar isso, mas uhum, a diminuição do conflito e a diminuição da violência também, por consequência, né. uhum, uhum, sim. E como você entende, pegando um pouco essa questão da retórica dele, como você avalia as declarações dele, o tipo de posicionamento que ele tem tido com relação ao direito internacional?
Que tipo de Uhum. impactos isso pode trazer no direito internacional? Porque eu tenho a sensação que quando ele traz essa retórica, principalmente a gente que conhece, né, que estudou, eu tenho eu fico um pouco, chocada com relação a algumas coisas, no sentido de que parece que todos os tratados e o direito internacional têm perdido muita força na atualidade. Essa é a sensação que eu tenho, assim, que quando tem uma declaração de um presidente de um dos principais países do mundo, que faz uma declaração onde ele pode simplesmente violar esses tratados, ele descredibiliza o direito internacional de certa forma. O que que você pensa sobre isso? Eu concordo. E além de ser gravíssimo, essas declarações que ele né, que ele fez, que ele deu, descredibiliza sim, inclusive tem muitas discussões falando de quão, exequível é o direito internacional e não só para tapar o sol com a peneira, para falar que existe, mas que realmente não está sendo aplicado, sabe. Uhum, Mas eu acho que a posição, né, do atual presidente dos Estados Unidos, como você bem falou, né, como representante de uma superpotência global, ela bate muito de frente com a responsabilidade moral e política que ele tem de incentivar a solução justa e duradoura para o conflito entre Israel e Palestina. uhum, Então, além de ele estar violando legislações internacionais, moralmente é muito comprometedor, sim, né. Ele está respondendo por um país, ele está respondendo por toda uma população. E uhum, mesmo assim, ele tem essas posições que são extremamente preocupantes. uhum. Então pode falar. Você como especialista em direitos humanos também, humanitários, você acredita que daqui para frente, tudo que a gente construiu ao longo desse tempo todo pós Segunda Guerra, em relação aos direitos humanos, como você olha para os direitos humanos daqui para frente? Eu acho que direitos humanos é um tema que muitas vezes tem muito preconceito com relação a direitos humanos, Hum, e normalmente é por falta de conhecimento, né. Porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando do direito de cada indivíduo, inclusive de quem está assistindo esse vídeo. A gente não está falando só em condições extremas, a gente está falando em questões de salário decente, a gente está falando em questões de trabalho decente, a gente está falando liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Então, quando a gente fala de direitos humanos, é algo completamente transversal e transcendente. Eu acho que a gente precisa parar de enxergar direitos humanos como uma coisa como uma coisa inatingível e que é algo apenas político, porque é político sim, mas apenas político no sentido de bipolarizar a política, principalmente a gente falando aqui de um contexto brasileiro, por exemplo, uhum, e a gente entender que a gente também tem direitos humanos, e uhum, entender que a gente se beneficia desses direitos humanos. uhum, Dito isso, eu acho que a gente precisa fazer uma sensibilização do que é o que são os direitos humanos, para daí a gente conseguir ter discussões mais embasadas. Ok. Você me perguntou como eu vejo os direitos humanos daqui para frente, né? Desde que a gente, desde a Segunda Guerra Mundial, que teve uma movimentação muito grande, né, para a gente evitar, como você bem disse, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É, e eu acho que há muitas movimentações pró-direitos humanos no mundo, tá? Principalmente na União Europeia, mas a gente também pode citar várias movimentações nas Américas, por exemplo, tem movimentações no continente africano. A gente fala, eu acho que também é interessante de falar que os direitos humanos, eles não são, e talvez tangibilizar um pouco para as pessoas, que os direitos humanos eles não são só para pessoas, por exemplo, é, é, como que eu posso dizer? Os direitos humanos não estão sendo só buscados por pessoas que são ativistas.
tem uma grande movimentação, por exemplo, na União Europeia, de criação de legislações para colocar responsabilidade corporativa no respeito aos direitos humanos. E essas legislações elas estão cascateando ao redor do mundo, porque uma empresa que tem sua sede na União Europeia e tem a responsabilidade, por consequência dessas novas legislações, de respeitar os direitos humanos, ela não pode contratar empresas que não tenham procedimentos e processos implementados para proteger e mitigar violações de direitos humanos na sua cadeia de valor. Então, uma empresa europeia que respeita os direitos humanos, ela vai olhar na empresa aqui, por exemplo, no Brasil, para ver se essa empresa está cumprindo com os requerimentos das legislações europeias de respeito aos direitos humanos. Uhum. Então, eu posso estar sendo muito otimista aqui, mas eu vejo isso com bons olhos. Eu Uhum. não posso desistir da, da, da proteção e do respeito aos direitos humanos, porque é o que eu trabalho. Se eu não acredito nisso, se eu não acredito no futuro para os direitos humanos, eu não teria nem por que eu estar trabalhando. É, Então, eu posso estar sendo muito utópica aqui, mas eu acredito nos direitos humanos porque eu realmente acredito no mundo melhor. E eu vou fazer a minha parte para chegar lá, entendeu? com certeza. Não, com certeza. É, conta um pouquinho pra gente da sua experiência com a Palestina. Conta. Eu, eu, como eu mencionei, né, eu fiz mestrado na Inglaterra e quando eu estava no mestrado, eu, eu, a minha orientadora me falou de uma vaga que tinha na Palestina. Ela achou que era minha cara e eu me apliquei e acabei sendo selecionada. Eu trabalhei na Palestina de 2019 a 2020. Eu morei em Ramallah, trabalhei para uma organização internacional lá. E eu, como não árabe, não palestina, eu conseguia ir para onde eu queria, né? Onde eu Nessa podia época ir. que você estava lá, já existia o bloqueio. Sim, sim. Eu Só morei na para Cisjordânia. contextualizar quem estiver assistindo, existia um bloqueio de sair de lá pelo território de Israel. Na verdade, todo o território da Palestina ele é controlado pelo Estado de Israel, né? Uhum. Então, as fronteiras são controladas pelo exército, né? E pelo Estado. E todo mundo que entra e sai da Palestina passa por um controle israelense. Então, já existia, né? E normalmente são dois pontos principais de acesso, ou pela Jordânia ou por Israel, para você conseguir entrar na Cisjordânia, né? Eu estou falando da Cisjordânia, não estou falando de Gaza. É, eu trabalhei na Cisjordânia e eu fiz muito campo lá. O que eu quero dizer com campo? Que a gente fala de campo. Eu viajei muito a trabalho lá. Então, se tinha um bombardeio, eu ia na cidade onde tinha um bombardeio. Eu fui em campos de refugiados. Fiz muito reporte também. Eu visitava, por exemplo, locais onde empresas multinacionais tinham a sua infraestrutura em território ocupado. Então, foi um momento extremamente importante, tanto de construção pessoal quanto profissional, mas foi muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Uhum. E eu aprendi muito com as pessoas de lá, Uhum. tanto do território em si, mas também com os meus colegas. E eu sou realmente muito grata pela oportunidade. Eu fiquei lá 5 meses, voltei em 2020 e logo que eu voltei aconteceu a pandemia. Então eu acabei não pegando a pandemia lá, voltei antes, Uhum. mas foi uma experiência incrível, assim. Muito legal. Eu imagino que você vai levar para sempre, assim. A gente sair do Brasil, eu acho que já traz toda uma visão de mundo muito mais ampla do que quando a gente está no Brasil. E estando ali na região e podendo realmente ver, vivenciar e sentir e olhar aquele povo e ver como eles vivem, deve ser um divisor de águas, assim. Vamos falar um Exatamente. pouquinho do lado de Israel?
Uhum. Você pode falar para a gente com relação a Israel neste conflito, assim? Que você como você avalia, porque assim, a gente sabe, eh, como você mesmo disse, que houve a criação do Estado de Israel pós a Segunda Guerra Mundial, e apesar dos Estados Unidos ser o grande apoiador, né, da atualidade aí de Israel, a gente teve, como mencionado até inclusive com você, um acordo de Inglaterra e povo judeu de que existiria, então também Europa muito influenciadora ali da criação do Estado de Israel, muito por conta também de uma dívida, digamos Uhum. assim, moral, que a Europa História. tinha, histórica, e tem ainda com, o povo judeu. Então, pós Segunda Guerra, o povo judeu, como eu vejo, assim, né, o que aconteceu, foi como um vamos, finalmente, dar a vocês ali o território, vocês vão ter um território para ficar, e grande parte, obviamente, pós Segunda Guerra Mundial, a grande maioria dos judeus saíram da Europa e foram para lá, alguns forçadamente, agora não sei dizer se isso aconteceu na época, não me lembro, mas por questões óbvias, as pessoas saíram e foram para finalmente o seu território. Como você avalia o lado de Israel nesse conflito, assim, muito com base nisso, assim, o que que o direito internacional fala também desse povo que muitas vezes movimentado também, movimentado para na gente, existe um tabuleiro geopolítico que se move a todo momento, então assim, aconteceu uma coisa, vamos mexer aqui nesse tabuleiro. E o povo de Israel também, o povo judeu, ali muito movimentado com base em todas essas influências. Como você avalia isso? Eu acho que realmente era necessária a criação de um Estado judeu, né, até Uhum, por questões óbvias de Segunda Guerra Mundial. exato. Mas eu acho que a forma e assim, particularmente falando, tá, eu acho que a forma que foi feito foi muito errada, porque novamente foi um movimento do norte global impondo uma decisão ao, digamos, sul global, Exato. sem consultar as pessoas que seriam impactadas. Concordo, concordo. Os palestinos não foram, consultados nesse É, processo, eles simplesmente decidiram que ia ser lá, é, é. fizeram de uma maneira porque normalmente as consultas informadas, né, enfim, elas evitam que situações como essas ocorram. Elas impedem? Não, Uhum, mas elas evitam. uhum, E isso não aconteceu, não teve esse cuidado. uhum. O povo palestino estava há décadas brigando por um reconhecimento internacional. Ele simplesmente, o norte global simplesmente criou um estado em parte desse território que eles estavam reivindicando como deles, Sim, e não reconheceram o Estado da Palestina, porque até hoje não é um Estado, é um território, não é considerado um Estado de acordo com o direito internacional, sim, é um território. é. Então, eu acho que a forma que foi feita não foi nem um pouco adequada. Uhum, E, honestamente, para mim, a solução mais possível, talvez, é realmente a solução de 2 estados, que a própria comunidade internacional tem defendido e que a própria comunidade internacional falhou muito ao tentar sim, implementá-la, sim. né. Então, para mim, a criação de um Estado palestino viável e ao lado de Israel é a única solução possível para esse conflito. Uhum, uhum. Ali, do jeito que tá, porém, separado em 2 estados. Exato. E talvez até e eu acredito também que além de separado em 2 estados, porque Jerusalém é um ponto de muita sensibilidade, né, É. Jerusalém é muito sensível de acordo com o conflito, então talvez realmente a solução seria o que foi trazido, né, pela resolução, 181,
da Assembleia Geral da ONU, que era justamente de trazer a Jerusalém sob uma administração internacional e que, né, pode ser dividida entre os 2 estados. Sim, certo. Eu acredito que muito da retórica do Trump, é para gerar realmente ali tem muita coisa por trás das declarações dele, do que ele fala. Eu acho que ele não sei se ele chega a trucar, mas eu acho que ele tem esse estilo de narrativa, de falar, mas na verdade não é bem assim. A gente acaba vendo uma ou outra estratégia ali por trás. Mas eu acredito que com relação especificamente a essa declaração de tirar o povo palestino dali e enviar para os outros países, eu acho que, de fato, se ele fizer isso, é aquilo que a gente até estava conversando antes de iniciar aqui a gravação, um pouco a respeito disso. Ele, com essa declaração, ele uniu toda a comunidade internacional a se posicionar. Ele forçadamente, ele fez a comunidade internacional a se posicionar. E aí muitos, governantes, muitos países declararam que apoiam a criação de 2 estados ali na região, e que essa é a solução, mais viável para o encerramento desse conflito, que eu não sei, assim, eu sou um pouco cética. Eu acho que eu acho que a minha visão a respeito disso é que os pós Segunda Guerra, Europa precisava, pagar uma dívida moral com o povo judeu, e obviamente que a gente tem, historicamente, a região também povoada pelos judeus, isso, enfim, a Uhum, história comprova. Hã, mas como você disse, veio uma decisão de cima para baixo, de vocês vão, agora esse lugar é de vocês. E a partir daí, é muito complexo que qualquer um dos lados também aceite, de fato, abrir mão disso, né. Mas a gente, como analista, a gente precisa ver o melhor dos mundos, e o melhor dos mundos é esse, né. Então eu acho que, esses seriam os próximos passos principais, a criação de 2 estados. E E os impactos com relação à comunidade internacional, com relação ao Trump, eh, eu acho que realmente, se ele vir a cumprir tudo isso, ele vai sim quebrar vários tratados. E quando a gente fala de tratado internacional, é muito importante a gente mencionar que um tratado internacional, quando ele é quebrado, ele obviamente tem aquela quebra daquele tratado específico, mas isso gera uma série de outras consequências, e aí vem, desestabilização econômica, enfim, uma série de outras coisas, né. Mas aí a gente vai para um campo também onde hoje a política do Trump é muito voltada para o isolacionismo mundial, então isso traz aí um pouco do que ele prega, né, de isolacionismo dos Estados Unidos com relação aos outros países. Mas é isso. eu acho que também é importante falar que, né, só complementando a questão da criação da solução dos 2 estados, que não basta simplesmente criar o Estado da Palestina, né. Então eu acho que pelo menos para a gente pensar nessa possibilidade disso acontecer, a gente precisa falar de fim da ocupação israelense e remoção dos assentamentos ilegais, do reconhecimento, obviamente, desse Estado por todos os países na comunidade internacional, e o fim do bloqueio de Gaza e a garantia dos direitos básicos da população palestina. Porque se isso, né, não for feito, a violência ela vai continuar e os direitos humanos eles vão seguir sendo violados. E eu concordo muito contigo quando você fala que talvez esse conflito ele nunca acabe, mas ele pode desescalonar, né? Uhum, Porque
tem muita água embaixo dessa ponte, as partes já foram muito machucadas, partes que eu digo, tanto Israel quanto Palestina, elas já foram muito machucadas, tem muito rancor, tem é, muitos sentimentos é, envolvidos, que é sim, muito eu acho que é extremamente difícil zerar. é, Então, eu por mais que 2 estados sejam criados, eu acho que algum conflito, e aqui eu estou sendo muito mais tô racionalizando muito mais do que, eu gostaria, né, mas eu acho que nunca vai acabar. uhum, Infelizmente nunca vai acabar, mas eu acho que a gente tem atitudes que a gente pode tomar como comunidade internacional para desescalonar o conflito e diminuir as violações de direito internacional. concordo, concordo. Acho que é isso, acho que abordamos bastante a respeito desse tema, conseguimos cobrir aí grande parte do contexto histórico que eu queria trazer, acho importante, hã, e, enfim, sábado veremos se vamos ter já alguma, resolução, o que que vai acontecer, se realmente a gente vai ver o retorno do conflito, que seria uma pena, né, porque a gente já vê aí o retorno de todos os palestinos para Gaza, todas as pessoas para suas casas e a liberação dos reféns. O mundo ideal que a gente espera é que realmente Hamas libere todos os reféns e que as pessoas possam realmente, de fato, voltar para suas casas e que seja criado 2 estados, para que a gente É, possa leis as leis elas têm que ser aplicadas dos 2 lados, né, não de forma seletiva. é, Então, as partes que precisam ser responsabilizadas, elas devem ser responsabilizadas, né, porque senão gera um ciclo de violência sem fim. é, Então, tomara, né, que nem você estava falando, que sábado a gente tenha uma resolução positiva, exato. né. Vamos E torcer para isso. Tami, muito obrigada eu pela nossa conversa. Foi um prazer, assim, enorme trazer você aqui. Gente, muito obrigada por vocês que assistiram e a gente volta para conversar mais a respeito disso aí, após os próximos passos. Obrigada, Tami. tchau, tchau, gente. Obrigada.